Salve, salve, galera Moneyball. Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje vamos falar bastante de futebol americano. Acho que hoje o programa vai ser só futebol americano. A gente sabe que tem um público legal, bacana, cativo nesse esporte. E a gente quer atender vocês também, né? A gente sabe que tem muita gente que gosta de beisebol, muita gente que gosta de hockey. Hoje eu, vestindo a camiseta do meu primo, John Tavares, do capitão do New York Islanders. Então, mas a gente fala bastante de esportes, mas em outros programas. Hoje, focado em futebol americano. Óbvio, se é futebol americano, está aqui meu querido Bonini. Boa tarde, Bonini. Satisfação. Satisfação enorme. Grande dinastia aqui. Dinastia, é uma das dinastias. Faz tempo que foi campeão, né? O último título dele foi na década de 70, cara. É um time novo, começo de 80. É um time que foi fundado em 72. É um time novo da NHL. A Bíblia. É o time que representa o Brooklyn, né? É o Brooklyn, é o time do Brooklyn, não é? Diferente do New York Rangers, que tá lá no Madison Square Garden. Eu gosto, viu? Esse daqui tá no Barclays Center, lá no em Barclays Brooklyn, Center. entendeu? Mesma casa do Foram o quê? Brooklyn Seis Nets. títulos seguidos? Acho que foram 6. Acho que não chegou a ser 6 títulos. 5. Eles foram bem. Tiveram uma boa... Para um time novo, fez uma boa história aí na NHL. Não se compara ao tempo de Detroit Red Wings ou Winnipeg Maples lá. Então, tipo... Maple Leafs. Mas é um time que teve o seu papel. E o primão aqui, John Tavares, peguei a jersey dele pra... fazer uma homenagem. Bonitinho, né? Que bonitinho. Vamos lá, Bonini. Vamos lá. Você falou da NFL, né, que tem um público bacana. Acho que eu tô muito empolgado para ver os números da NFL esse ano, né? Acho que muita gente aqui no Brasil às vezes não tem muita ideia, não tem noção em relação ao público, mas cada vez mais tem crescido o telespectador e, em paralelo, o número de praticantes. Ou seja, a gente vive um momento de um grande boom dos esportes americanos, que já existiam ali na época do basquete, sim, né? Sim. Que talvez tenha sido o precursor de todos esses, mas futebol americano pegou no gosto, o brasileiro gosta do negócio. Não, em 2015 e 2016 rolou uma pesquisa que provaram que o Brasil era o segundo país, fora os Estados Unidos, que mais consumia o futebol americano. Exatamente, né? A gente acho que talvez do México só. A gente perdia só pro México, mas se eu não me engano, vou buscar essa informação para vocês, mas parece que fizeram uma nova e parece, tá? Eu tô chutando, gente. Parece que o Brasil tá, ou se não igualou, passou o México, entendeu? Tá bem. Não sei, mas não é uma surpresa se isso acontecer. Não é uma surpresa, quem sabe, assim como já a gente teve na NBA jogos de pré-temporada teve no Rio de Janeiro, né? Quem sabe no futuro próximo a gente consiga ter jogos de futebol americano aqui também no Brasil da NFL, né? Uma pré-temporada, sei lá, algum All-Star Game da vida. Num sonho mais perfeito, ter um time, né? Como já se discute, de repente, times de beisebol, de futebol americano no México. Sim. Pode, de repente, já que tinha um grande público, vai que tem um time no Brasil. Esse ano... É que a gente sabe que, em termos de o que complica é a logística, né? Não é tão simples você... Mas já existem jogos em Londres. Já existem jogos em Londres. Sim, mas não dá pra você fazer uma coisa tão regular, né? Sim. É mais complicado, porque é a logística que não permite. Mas se já tem em Londres, pode ter no Brasil também. A NFL, eu acho que ela tem esse intuito de expandir o mercado dela global, né? E acho que, vendo os números do Brasil, até como um país, né? O Brasil é muito grande, tem uma população gigantesca. Acompanhando de perto até o futebol americano aqui, a gente vê que tem gente que joga futebol americano, consome e joga futebol americano nos 4 cantos, né? A gente sabe que no Sul tem muita gente que tem os times, no Nordeste também tem uma cultura muito forte. O nosso Sudeste aqui tem basicamente a maioria dos times também. Enfim, então, Brasil inteiro consumindo o negócio. A NFL tá de olho, com certeza, quem sabe no futuro próximo, um joguinho. Eles podem até fazer, se de repente for interesse mesmo dos caras, eles podem fazer chaves por região, né? Então você tem times da América Latina, que tipo uma Libertadores, que o vencedor vai disputar lá uma chave com os americanos e de repente vai ter o Super Bowl global, Quem né? sabe? Quem sabe? Nosso. Mas fora o futebol americano, a gente tem uma galera que curte também. Muito futebol americano, mas que joga muito os pais, né? Os pais do futebol americano. Os lords do futebol americano, que é o nosso esporte bretão, o rugby. Adoro quando você fala isso, bretão. É um esporte bretão. É bonito isso, né? Eu me sinto um cavaleiro da tábua redonda. E é um esporte que já está há várias décadas aqui no Brasil. O Brasil já tem uma baita tradição. O rugby é um esporte mais antigo, né? Exato. Além de ser mais antigo, no Brasil ele também é mais antigo. Ele já tem grandes times muito tradicionais jogando, disputando o campeonato. Base da seleção brasileira, que
que não fica atrás de muitos, tipo, a gente tem o famoso clássico, né, o derby da Latino, que é os Canarinhos contra os Cougars, é isso? Pode ser. Qual é o apelido dos argentinos? Acho que é Cougars, não é? São os Pumas, né? Os Pumas, isso. São os Pumas. É os Canarinhos contra os Pumas, né? Dá o que falar, né? A gente é ainda, um baita time, né? A gente ainda tá um pouco... longe, a Argentina já tá num nível... À frente. Nível de semifinal de Copa do Mundo, né? A gente já viu agora até na última Mas Copa. Tratando agora... de Argentina sempre é um clássico, não, sempre com certeza, porrada, né? com certeza. Mas digo, o rugby lá, até pelo fato de ter essa cultura europeizada do esporte lá, né? Uma colonização diferente, né? Francesa, inglesa, mais forte lá na Argentina. A gente vê o rugby tá no dia a dia desde o início das crianças. Que nem o futebol aqui, lá o pessoal tem o rugby, né? Então... Mas pelo menos aqui no Brasil não tem como você separar, né, o gosto de quem gosta de rugby. Dificilmente não gosta de futebol americano, e quem gosta de futebol americano dificilmente não gosta do rugby quando ele tem contato com o esporte também. Exatamente, né? Eu acho que no final das contas, talvez, olhando hoje até justamente por esse boom dos esportes americanos, o cara que gosta de esporte, ele consome, né? O cara que gosta de rugby, ele tá lá na TV, ele assiste futebol americano. A gente tem vários casos aí de jogadores até que estão fazendo essa transição, né? Indo do rugby pro futebol americano. Até o próprio Eagles agora contratou um jogador que era da seleção canadense de Sevens. Tem se não me engano, um holandês também. Exato. Que foi a gente já teve draftado, o Caleb Hane, que era o jogador que era da Nova Zelândia, do Campeonato Australiano, que foi jogar no 49ers, né? Então, existe uma transição. A gente vê até jogadores do Patriots que foram jogar Olimpíadas com o time de rugby, né? Então, acho que aqui a galera consome, gosta, até porque é muito bacana assistir os esportes americanos, né? Vai ter entretenimento. E a gente tá tocando no assunto do rugby justamente porque a gente teve uma... Eu não sei, eu não posso nem falar um palavrão, porque é a única coisa que descreve essa notícia, mas é uma baita de uma notícia. Surreal. Pro mercado do esporte, mas principalmente pro mundo esportivo, que o time de rugby que fica aqui em São Paulo, que é o Pasteur, que é um time super tradicional, raízes francesas até no nome, né? Exato. É o time da colônia francesa. É o time da colônia francesa, mas sem brincadeira, os caras estão com um técnico novo. E assim, não é um técnico qualquer, é simplesmente Philippe Benetton. Para quem não sabe, o Boninho vai falar um pouco mais dele, até porque a gente vai mostrar uma entrevista, a gente tem até algumas fotos dele aí. O cara já foi seleção francesa, 10 anos de seleção francesa. 10 anos de seleção francesa. Aí acho que esse é o grande lance, né? A gente sabe que na França, a gente sabe o quanto que o rugby significa lá na França, né? E assim como o futebol aqui, é difícil você jogar numa seleção brasileira de futebol, é muito difícil você jogar numa seleção francesa por tanto tempo, né? E a seleção francesa está entre as melhores do mundo. Com certeza. É uma das melhores do mundo desde sempre. E o Pasteur conseguiu fazer essa grande movimentação, uma coisa que nunca aconteceu no rugby do nosso cenário aqui nacional. Um time conseguir trazer uma pessoa super hiper gabaritada para esse cargo de técnico, né? E daí o gabaritado, o que é isso, né? Philippe Benetton tem 10 anos de seleção francesa, 59 partidas, né, pela seleção. O cara jogou 2 Copas do Mundo, 91 e 95. Isso é uma coisa também surreal. Além do fato de ter, como jogador, ainda ter ganho 2 vezes o que é hoje o Six Nation, né? Na época era Five Nation, hoje o Six Nation, né? Ele ganhou 2 vezes com direito a Grand Slam, né? Ou seja, você ganhar a competição sem perder nenhum jogo. Ou seja, um cara que tem uma bagagem sensacional. E daí, isso como jogador, como técnico, depois quando acabou a carreira dele, quando ele encerrou a carreira de jogador, o cara já foi treinador de equipes, por exemplo, como o Racing Metro 92, que é uma das melhores equipes do mundo. Ou seja, um cara desse vindo para o Brasil, né, para treinar, foi muito bacana na entrevista entender o que motiva um cara desse a vir para o Brasil treinar uma equipe amadora, né? Um cara que já foi jogador profissional, já foi... a galera que jogava pelo Pasteur nessa década de 80, 90, tinha ele como ídolo, como referência, e ter esse cara agora como técnico, o que motivou um cara desse a vir pra cá treinar uma equipe amadora? Então foi muito legal ver que os valores dele estão ligados aos valores do rugby amador. Seja, o cara tem currículo que não falta pra ele, né? Exatamente. E você teve o prazer de entrevistá-lo, né? Surreal, uma oportunidade. Pra quem não sabe, além
dos esportes americanos. Eu também jogo, pratico rugby. Boa. Tive a oportunidade de entrevistá-lo e tô tendo a oportunidade de ser treinado pelo Felipe agora. Então é algo que show. Vamos ver um trechinho dessa entrevista que você teve com ele. Foi lá no nosso campo de treinamento do Pasteur. Fica onde o campo do Pasteur? Fica aqui perto da Paulista, viu? É mesmo? Fica aqui perto, na Paulista de Medicina ali, sabe? Ah, sei. Ali a gente tem também tem um pessoal que treina beisebol ali também. Tem um time de beisebol da Medicina e o pessoal dá uma treinada lá. Vamos dar uma olhadinha no vídeo aí, um trechinho. Fala, galera do Bonizano. Hoje eu tô aqui com meus amigos do rugby, tô aqui no campo de treinamento do Pasteur Athletic Club. Ele tá encostado um pouco na parede da modalidade aí no Brasil. O Pasteur hoje tá com uma notícia sensacional. Tá anunciando hoje a vinda do seu novo técnico, direto da França, Philippe Benetton. Muito prazer. Merci. Bonjour. Bonjour, merci. Felipe, nunca antes na história do rugby brasileiro a gente viu um time conseguindo trazer uma pessoa tão gabaritada e qualificada para assumir o cargo de treinador de uma equipe aqui no Brasil. Você tem mais de 10 anos de seleção francesa, 59 partidas, jogou 2 Copas do Mundo, ganhou por 2 vezes o que é hoje o Six Nation, né? Era o Five Nation, com direito a Grand Slam, ganhando todas as partidas. Como treinador, já treinou a equipe do Racing Metro 92, uma das principais equipes de rugby do mundo. E você está aqui hoje no Pasteur. Só de falar um pouco da sua carreira, é uma carreira muito bonita. Acho que qualquer jogador de rugby, tanto amador quanto profissional, sonharia em conseguir participar das competições que você jogou. Como que é para você estar aqui no Brasil? Eu já te falo a primeira pergunta. O que é rugby para você? O que significa rugby para você? Oui. Le rugby, pour moi, c'est porteur de valeurs autour de la convivialité, de la solidarité, de la fraternité, de pouvoir vivre ensemble un objectif commun avec plusieurs plusieurs gabarits et aussi plusieurs caractères, et arriver à mélanger tout ça et à mener tout cet esprit à un objectif commun qui est la victoire. Je trouve ça magnifique, et depuis que j'ai goûté au rugby, je ne m'en lasse pas, et je suis très heureux de pouvoir continuer, même si je suis de l'autre côté de la barrière en tant qu'entraîneur. Você já jogou profissionalmente rugby? Você já treinou times... Sensacional, hein, esse papo. Só aí. Um trechinho, depois quem quiser acompanhar, vai botar a entrevista na íntegra tá lá no Bonizona, a entrevista na íntegra, mas é legal ver que o cara veio pra cá com uma motivação do rugby amador, que é bonito. O rugby amador é aquela coisa de fraternidade, de você jogar como família, né? Que eu acho que isso também não é só do rugby, mas também é do beisebol, dos nossos esportes amadores aqui, né? Sim, acho que o esporte amador, qualquer um aqui no Brasil tem essa coisa. O próprio beisebol é família, né? Você vê que Sim, é que outros você vê no nível profissional também a família continua, né? O futebol americano lá, o beisebol. É que daí já é uma parada diferente. O cara, ele começa na família e ele já sabe que ele vai chegar lá no profissional. Peyton Manning, né? O pai dele era quarterback, o irmão vai ser quarterback, ele vai ser quarterback, ele vai ser o melhor da universidade dele, ele vai ser o melhor da NFL, é meio que programado. Esse valor de família, aquela coisa de você estar junto, amanhã você vai jogar no domingo, mas segunda-feira você vai estar trabalhando, vai ter que lavar a roupa na mão ali do time. Que quando a gente fala família, quando chega no nível profissional, seja no beisebol, futebol americano, que é o que a gente está comentando aqui, na minha opinião, tá? Eu acho que ele é bem diferente do futebol tradicional, do soccer. Com certeza. Porque eu vejo assim, vamos até falar um pouco do assunto Neymar, Barcelona e PSG. É óbvio que o pessoal nos esportes americanos também joga por dinheiro, isso é fato. Tem que ser. São os maiores salários, também estão lá. Mas você vê no beisebol, por exemplo, aí você me fala histórias no futebol americano, que a gente sabe que tem várias também, um cara que começa num time e o time dá tudo pra ele, o cara pode até trocar de time no meio da carreira dele, mas ele vai voltar, ele joga e ele não volta aposentado. Sim. Porque no futebol aqui você vê o cara lá, o cara já não tá jogando mais nada, aí o cara volta, vou voltar pro meu time. E às vezes o time dá tudo pra ele, o cara, me deram mais dinheiro, dane-se, tô indo pra outro, entendeu? Então assim,
É até um pouco da discussão com o Neymar no Barcelona, tem muita gente falando que porque o cara saiu. O Barcelona é uma entidade, né? Ele não é nem um time de futebol, só ele é uma entidade. Então, assim, torcedores do futebol são diferentes, o catalão é diferente na torcida. Então, quando o Neymar saiu, mesmo após 4 anos, são 10 anos de Barcelona, mas são 4, ele está sendo visto como um traidor, né? Assim como o Figo já foi, tantos outros jogadores. Figo, exato, né? assim, então assim, mas eu vejo que um pouco o futebol tradicional, talvez os jogadores são poucos os que realmente valorizam a história que ele passa num time, mesmo que curta. Sim. Coisa que a gente vê com mais frequência, essa valorização nos esportes americanos, né? Sim. Então você fala, tem a coisa da família que o cara cresce, mas também tem a coisa do tipo, o time faz muito por mim, ganhei um título, estão me dando o triplo, mas eu consegui o título pelos caras, eu vou conseguir de novo, né? Sim. Então, você não vê isso no futebol, entendeu? É muito difícil. Tudo é muito relativo, né? Por exemplo, você pega nos esportes americanos, vamos pegar o exemplo, até pegando essa comparação de rugby família, que existe também no rugby profissional, mas o cara, quando ele vai pro profissional, ele sabe que ele tem que batalhar também para ter um contrato, a carreira é curta, às vezes uma contusão pode definir o fim da carreira do cara. Então a gente sabe que muito do quanto que vai ser de salário, de grana, vai influenciar nas decisões. Às vezes o cara joga aqui, mas ele fala, poxa, pelo que eu tô fazendo eu merecia ganhar mais, aí alguém oferece mais, o cara vai. No rugby amador, por exemplo, ou nos esportes amadores, a gente não tem isso, né? Então você joga naquele lugar por amor, então é uma outra pegada. Então é muito legal ver um cara como esse, com toda a vivência, que acho que só de quem tá tendo a oportunidade, quem quiser ter a oportunidade de ir lá num treino, conversar, conhecer o Felipe, só de você poder conversar um pouco com ele. Tem site, o Pasteur? Como é que a galera, quem quiser conhecer o time, jogar, treinar? Pasteur.rugby, né? .com.br, até o próprio Facebook do time também. Dá uma caçada lá então, galera, Club, vale a pena. Pasteur Athletic Club tem lá o Facebook, os jogos estão sendo transmitidos agora, a gente está na fase de... O Felipe ele chegou no início do campeonato, né? O Pasteur hoje, no final de semana, ele já estreou com vitória. O Pasteur jogou contra o Jacareí, que é o líder do campeonato brasileiro. O Pasteur ganhou e agora está toda embolada a competição. Então o Pasteur está em segundo. O Felipe já estreou colocando um pouco do expertise dele. E ele fica até o final do campeonato. E vamos ver, acho que os jogos estão sendo transmitidos até não só do Pasteur, mas também dos outros times. Tem as transmissões ao vivo, então quem quiser acompanhar os jogos do Pasteur, ver o Felipe ali com o dedo dele ali, Pasteur Athletic Club no Facebook, vocês vão gostar. Cara, show de bola. E falando ainda nos esportes ainda no Brasil, a gente teve o final do Campeonato Paulista de futebol americano nesse fim de semana. E aí, o que você achou? Achei do caramba, né? Temos um clássico das antigas, né? Pra quem curte o futebol tradicional. O futebol americano foi Lusa Lions, né? Até antes de vir pra cá, a gente tava conversando sobre a Portuguesa, né? Que então, parece que caiu... Lusa Lions, que é o time de futebol americano da Portuguesa, exatamente. Contra o Corinthians Steamrollers, Rodrigo, que veio aqui. Exato. Ou seja, Lusa clássico paulista. Paulista. E quem levou Lusa? Lusa Lions ganhou, bicampeã, né? Acho que a Lusa aí mostra o bom trabalho que ela tem conseguido fazer. Renato, presidente da Lusa, está convidado, vai vir aqui no Moneyball semana que vem. Vamos trazer ele, vai vir aqui falar desse e a gente tem um videozinho aí da final, né? Foi campeão invicto, né? Campeão invicto. Caramba, eu não acompanhei muito, então... Eu tive a oportunidade de ir a alguns jogos, né? Não todos, né? Mas tive a oportunidade de ir a alguns jogos da Lusa e tudo mais, e foi bacana. Aí é um vídeo que o pessoal do Corinthians me mandou, mas acho que é legal pra gente ver. Tem aí o pessoal da Lusa também, ali comemorando do outro lado, mas dá pra ter uma ideia de... tem uma ideia de união, né? Exatamente, que a torcida tava ali, né? Muito bacana. Olha, então, e todo mundo comemorando junto, Corinthians, Lusa ali. Pra quem também tem dúvidas sobre futebol americano aqui no Brasil, olha aí, ó, torcida, o jogo foi em Santo André. O Trigo veio aqui e comentou com a gente do Pacaembu, né? Não deu certo, acho que o Santos ia mandar um jogo lá no Pacaembu, não deu certo. Era pra ter sido lá, né? Era pra ter sido lá, mas foi em Santo André e olha só, torcida... Pô, que legal, hein? E não sei se você percebeu, mas não temos divisão de arquibancada, tá? Não, e a Gaviões estava presente. Do lado da torcida Portuguesa. Mas é que a Luz é uma querida, né? Acho que todo paulistano, ele torce pra 2 times, né? O seu de coração, exato. Ou ele torce pra Luz ou ele torce pro Juventus. Exato. Acho que pros 3, na verdade, né? Então torce pros 3, né? Acho que sim, né? Não tá uma fase boa a Lusa pro futebol, Túlio tava né? impedido naquele gol, tá? Foi o Túlio, não foi? Contra o Botafogo? Foi, não foi? Sei lá, meu. Foi o Botafogo. Túlio não foi contra a Portuguesa aquela final?
Acho que foi, né? Acho que foi, tava impedido. É aquele. Bom, tá. O Túlio ainda tá na carreira, né? O Deve Túlio tá tá com buscando o seu... pra ele tá buscando o número 2000, o gol. Pois é. Bom, a NFL tá aí, se quiser ser kicker também, né? Pode ser aí, Túlio. Uma boa, quem tá a fazer 1000 gols sendo kickers? 1000 pontos. 1000 pontos. Mas Fica a muito dica legal, aí. o Campeonato Brasileiro também já começa agora, né? Já tá tendo, Agora vai começar, né? tá tendo a Liga Nacional e vai ter o Campeonato Brasileiro, são duas coisas paralelas que vão rolar. Chuta um favorito pro brasileiro? Você acha que os paulistas estão entre os favoritos? Não, os paulistas têm chance sim, mas é o Campeonato Brasileiro. Hoje a gente tem um time aí que eu tô curioso para ver como é que vai ser, que é o time que tem feito uma movimentação ali, que teve um aporte financeiro, vamos dizer assim, que é o Sada Cruzeiro. Me parece ser hoje o time a ser perseguido, assim, né? O time que está com a melhor estrutura, vamos dizer. Eu acho que hoje todos os times têm uma estrutura muito boa para se jogar futebol americano aqui, né? Corinthians, a Lusa, o Santos, Legal. enfim, todos os times aqui de São Paulo, enfim. Mas me parece que o Sada Cruzeiro parece ser o time que vai ser perseguido nessa temporada, mas obviamente também tem os times do Rio que sempre vão muito forte, tem os times lá de Florianópolis, o Timborrex, enfim. Então, temos coisas boas. E fora a galera também lá do Nordeste, vários times lá de cima, né, do nosso Brasil aqui, também vindo muito forte. O Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, o Campeonato Brasileiro de futebol Vamos americano. ver. Agora, continuando em futebol americano, agora indo lá pra NFL, mas ainda relacionado ao brasileiro, tem uma notícia meio triste, né? Nosso querido Caio Santos se machucou, né? Pois é, parece que o Caio teve um estiramento na virilha, alguma coisa, e vai ficar fora desse primeiro jogo da pré-temporada, né? Pelo Não menos quer dizer que ele vai estar fora da temporada regular, né? Não Ele quer só dizer tá fora da pré, né? Parece que não preocupa, né, a direção do Kansas City Chiefs. O Caio que está num momento muito bacana da carreira dele, né? Pra caramba. Olhando para o cenário dele, ele teve renovação de contrato, né? Hoje ele tem um contrato muito bacana lá na NFL, conseguiu ter essa renovação. É considerado já um dos melhores kickers da NFL, sim. Tava fazendo um training camp maravilhoso, tava acertando tudo, né? Chute de 60 jardas, enfim. A gente tem um vídeo aí do Instagram dele, né? Do Exatamente. Caio, chutando essas 60 jardas. Isso aí foi num training camp lá, um chute de 60 jardas, tranquilo pro Cairo. Como se Tranquilão, tivesse 60 tranquilão. um pé chutando, outra mão fazendo miojo, outra... Caramba, andou muito bem. Boa. E, enfim, até uma coisa que é muito comum na NFL, nos training camps, o time, para fazer uma pressão no kicker, o técnico sempre convida um outro kicker, né? Chama um outro cara para treinar junto para ficar aquela competição árdua, né? Porque aí o cara ainda existe um risco real do cara até perder a vaga ali, E o Caio tava super tranquilo, o Kansas City Chiefs não chamou, a vaga é dele, não precisa ter competição, o time acredita nele. Teve essa contusão, uma coisa normal, acontece, mas vamos torcer para que o Caio Santos volte logo, e dia 7 de setembro, uma data bem interessante, né? Nossa independência, né? Data de independência 7 de setembro aqui do Brasil, abertura da NFL e o jogo contra o Patriots, né? Kansas City Chiefs contra New England Patriots, tudo promete, vamos ver como é que vai ser. Vamos ver. Agora também a gente teve semana passada, a gente teve o aniversariante, né? Que foi Tom Brady. Que homem. Marcando 40 aninhos. Que homem. Só vamos botar mais um videozinho, só uma imagenzinha dele aí. Só pra mostrar o menino que o pessoal foi entrevistar ele. Exatamente, 40 anos. Só pra mostrar a cara do menino ali. Tom Brady ali no dia do seu aniversário. No dia do aniversário semana passada. Feliz, casado, bem casado. Também, né? O cara quer mais o quê, meu? O cara é campeão de tudo. O cara é casado com a Gisele Bündchen. Ali do lado tem umas estatísticas ali, ó. Viu? Olha só, 5 títulos em 7 aparições. Muito provavelmente o grande jogador do futebol americano, né? E ainda o cara quer jogar mais, né? Diz ele que quer até os 45, eu acredito que vá mesmo. Ele tá muito bem, o time é bom, então acho que tem tudo pra ser um sucesso. Pô. Bom, New England Patriots é o time a ser batido nessa temporada, né? Mais uma temporada pra tentar ser batido, né? A temporada nem começou e o New England Patriots já ganhou a divisão dele, né? Já ganhou. Agora, fora o Tom Brady, a gente tem um outro cara que está se despedindo. Esse é né? bonitinho demais. Esse é sensacional. Ele é um fofo. É um queridão, né, da NFL. Vamos ver o vídeo do nosso querido... Que assiste a gente também. Vince Wilfork. Wilfork. Se aposentou. Esse primeiro vídeo é um vídeo promocional, né? Ele anunciou a aposentadoria dele com esse vídeo. Vamos dar uma olhadinha. Olha só esse menino. Provavelmente a galera que já conhece o futebol americano sabe quem é esse pequeno. Já viu o Vince Wilfork é uma lenda no Patriots, um dos grandes jogadores, multicampeão também pelo New England Patriots. Foi um dos grandes parceiros ali do Tom Brady, né? Vince Wilfork foi jogador de defesa, né?
E olha só, pendurando as chuteiras pra pegar a espátula de churrasco. E olha só, ele vai comemorar sua despedida no dia de abertura da NFL com um churrasco na frente do Gillette Stadium, lá em Foxborough, em Boston. Ele vai estar lá comemorando. O tamanho da criança. Olha o tamanho, que coisa linda, olha que estilo. Olha o estilão. E aí, na sequência, a gente tem um outro vídeo, né, que mostra as melhores jogadas dele. Essa é uma marca, né? Essa é uma marca que... Vai ser a marca dele. E agora aí a jogada. dentro e Olha fora que de campo, gracinha. hein? Olha que fofo. Olha o tamanho. São 140, 150 quilos de puro amor. Cara, é um caminhão batendo em você, olha isso, velho. Não, o cara, você vê, e o cara que tá vindo, olha isso, olha o tamanho dele. Dá Aí até dó, são olha. momentos engraçados. Olha só ele jogando basquete, né? Olha só, é um Shaquille O'Neal versão, é um pouco com mais peso. Mas mandando muito, acertando tudo. Aí é uma brincadeira que a NFL fez com ele, dos melhores momentos, 5 melhores momentos ali, da hein? vida dele fora e dentro de campo. Olha só que estilo. Não daria pra jogar na NBA, Calão? Aí, ó. Não, fácil, olha lá, Aí, ó. meu. Que isso, gente? Olha aí. Olha aí, Calão. Será que Ó. o 76ers não precisaria de um cara assim? Olha aí, ó. Ó, pivô. Que bonitinho. Que homem, né? Meu Que amor. Deus, que amor. Aí que essa amor. brincadeira. Aí mais uma Aí- dentro de campo. Aí essas jogadas refletem o que foi Vince Wilfork na NFL. Olha a pressão Não que dá ele tempo faz. nem do cara sair da... andar Isso era o uma quê? 2 jogada de jardas ali, ó. terceira descida, né? Jogada de momento de divisão ali, de final de conferência, de quem vai pra Super Bowl, olha ali, ó. E Vince Wilfork fazendo pressão. Não dá pra brincar com o cara, olha só. O Joe Flacco não... Olha só, ele vai, ele Mas empurra. também, pensa no tamanho Olha- do cara te agarrando o teu braço ali, ó. Ó, Então, você não faz mais nada Mas ali, ó. o cara que tá marcando ele é um cara grande e ele não conseguiu, né? Olha só. mas Ele o foi. cara- Essa jogada é famosíssima, né? É o butt fumble do Mark Sanchez, uma das jogadas mais bizarras da NFL, que o Mark Sanchez ele vai e dá uma bundada no próprio jogador, mas quem causa isso é ele, ó. Vince Wilfork, ó. Ele que bloqueia o defensor e faz com que o Mark Sanchez se atrapalhe, olha só. O Mark Sanchez ele vai, se atrapalha e bate na... Olha que ridículo essa jogada. Não, mas normal, é contra o E Jets. aí, talvez O Jets só apanha, E meu. aí, é sem palavras. Essa isso. eu acho que vai ser, pra mim Quando vai ser a ele- imagem que vai ficar dele, meu. Quando Olha ele isso. saiu do Patriots e foi pro Texans, ele chegou. Aí foi o primeiro dia dele no Texans. Chegou assim. Surreal. Mais texano impossível, Não, e né? olha o estilo, olha a banca. Olha a banca. Olha isso, Calão. Gente, esse é o Vince Wilfork. Olha isso, o cara... o técnico não tava vendo ele. Olha lá. Tava falando alguma coisa, quando olha pra trás. O cara não acredita. O cara não acredita. É surreal. Vince Wilfork, com certeza, uma das lendas aí do futebol americano. Vai deixar saudade. Todo mundo que gosta de futebol americano conhece e sabe tudo que ele fez pelo esporte. Vai deixar saudade essa pequena criança. Esse vai. Bem, ainda agora na sequência a gente tem o Christian McCaffrey, que foi um dos draftados aí, né? Ele fez um... Isso foi o quê? Um treino que O ele tava Cutler ou o fazendo? McCaffrey a gente vai mostrar? É, o Jay Cutler, desculpa, o Jay Cutler. Cutler. O próximo vídeo é o Bom, Jay eu tô Cutler. aqui, o Boné tem homenagem, né, a ele. Ele se aposentou, mas vai voltar, lembra, né? final do ano passado, no final do ano a gente falou, no final não, em fevereiro. No início do ano a gente comentou, né, que o Chicago Bears, né, o Jay Ele tinha se Cutler, aposentado. o super quarterback ali do Chicago Bears estava se aposentando para virar companheiro nosso, né, virar apresentador de televisão. Se cogitou até vir pro Moneyball, mas a distância parece que atrapalhava pra vida Não, dele. ele não tava conseguindo fazer a... Ele tá morando em que cidade? Agora é Miami. Agora amanhã, mas antes ele tava em Chicago. Sim, Chicago, São Paulo ia dificultar um pouco, a não família dava. dele não gostou muito, então infelizmente a gente não conseguiu chegar num acordo pra ele ser apresentador do Moneyball, mas quem sabe num futuro próximo aí. Falando naquela questão, voltando para aquela questão dos valores de dinheiro do atleta profissional, ele se aposentou e agora o Miami Dolphins, o Ryan Tannehill, quarterback titular, se machucou no training camp, vai ficar fora do E o training menino camp. volta. E daí o Dolphins ficou naquele dilema ali, precisamos contratar um quarterback. A gente tem um videozinho dele aí, Muito né? se do especulava Jay Cutler. entre ele ou o Kaepernick. Eu particularmente gostaria muito que fosse o Kaepernick, mas ele tá pagando muito caro pelo que tem falado. E aí, Jay Cutler voltou da aposentadoria. Aí é uma matéria que fez da CBS ali, né? Falando do Jay Cutler. Channel 4. Ele voltou. Um contratinho de 1 ano, 10 milhões. Acho que dá pra sobreviver dá, nesse né? ano. Dá pra poder... Uma boa aposentadoria, né? Fora o que ele já ganhava, né? Exato. Pra quem quiser saber mais sobre o Jay Cutler, eu escrevi um artigo, tá até no LinkedIn, eu acho que eu escrevi sobre o Jay Cutler falando, na minha opinião, ele é o cara mais overrated da NFL. Ele é o cara que mais foi bem pago e pouco mostrou em campo, né?
Mas, conversei com um amigo meu que foi lá no training camp, assistiu o training camp do Dolphins, e disse que o cara tá com o braço jogando demais. Até porque ele não é um cara tão velho ainda. Eu vou ser sincero, ele vai... Um aninho dá pra segurar, esse bobear ele ficar mais um ainda. Eu vou ser sincero, a chance, se ele mandar bem no training camp, se ele mandar bem no início da temporada, aí, né? Na NFL, os técnicos não mudam. Se o Miami Dolphins começar jogando bem com Jay Cutler, Ryan Tannehill vai ficar no banco. Bem, vamos ver, hein? Vamos ver. Sorte pra Jay Cutler. Agora a gente vai falar um pouco do Christian McCaffrey. Bom, aí sim, que é um menino... Eu adoro esse cara. Já vamos ver até o vídeo dele aí. Eu vou explicar o que significa essa jogada. Para os torcedores do nosso queridíssimo Carolina Panthers, né? Olha essa jogada. Olha essa jogada. Olha essa jogada. Parece uma jogada muito besta, né? Se não fosse Luke Kuechly, o número 59, que estivesse marcando ele. Ou seja, é um cara que marca pra caramba e nem viu. Conseguiu tomar a finta 2 vezes aí do Christian McCaffrey. Eu selecionei esse vídeo pra gente ver, porque acho que a gente pode... É um vídeo que eu selecionei pra a gente ver que esse é um dos caras que vale a pena a gente ficar atento agora nessa pré-temporada. Ele vai estar jogando, né? Provavelmente vai ser poupado, porque ele tem um grande valor, mas é um dos caras que vale a pena a gente ficar atento nessa temporada da NFL. Assim como legal, foi Ezekiel Elliott, running back do Dallas Cowboys. Esse aí, Christian McCaffrey, promete muito e, de novo, fez uma baita jogada num dos melhores linebackers da liga, que justamente uma das melhores características do Luke Kuechly é parar caras assim. Ele nem viu, cara. Que sensacional. Bem, e aí também a gente comentou na quinta-feira passada, a gente falou que ia ser o dia do primeiro jogo, né? Exato. Primeiro jogo da pré-temporada, abertura da pré-temporada da NFL. A volta da bola oval. Que foi o Arizona Cardinals contra o Dallas Cowboys. Exatamente. E a gente tem as imagens aí com os melhores momentos, que também é o jogo, é o Hall of Fame Game, né? Todo ano a NFL, ela coloca ali jogadores no Hall da Fama. E daí teve esse jogo de abertura, né? Um jogaço dos times hiper tradicionais. A única coisa é que, assim, esse é um jogo que não tinha nenhum titular, basicamente, né? É um padrão da pré-temporada. É um padrão. Né? Nenhum jogador titular quer se machucar. Como, por exemplo, aconteceu com o Tannehill, né? Ele se machucou no treino, mas poderia ter se machucado no jogo. Então, nenhum jogador quer se machucar na pré-temporada, né? Quer começar saudável e se for pra se machucar, que se machuque num jogo valendo, né? Sim. Valendo vaga pra temporada. Então nesse jogo não temos os titulares, mas obviamente temos grandes jogadores que estão vindo para formar plantel, né? Por exemplo, a gente tem no Dallas Cowboys Alfred Morris, que era o running back do Redskins, que está agora compondo o elenco junto com Ezekiel Elliott e Derek McFadden ali no Dallas Cowboys. Então é um cara que está querendo se provar para ser o segundo, né? É o cara que quer... Na real, esse é um jogo que vai ajudar muito, assim, o cara que é o wide receiver, que vai tentar ser o segundo reserva, né? O primeiro reserva ali se precisar, o cara que às vezes é o terceiro, quarto, tentando barganhar uma melhor posição para quando o técnico chamar, entendeu? Então, eu acho que vale muito para essa galera que tá em campo, né? Pra tentar ter um rendimento melhor. Porque a gente sabe que na NFL, às vezes o cara tá jogando, se machuca, e daí realmente um cara que tá aí pode virar o titular e muda a história. Agora uma coisa, Boninho, que a gente falou, esse jogo é o Hall of Fame Game, né? Aonde entra os Hall of Famers, né? Porque eu sei que eles homenageiam os que já são do Hall of Fame, mas também eles acabam, é meio que no mesmo tempo que eles entregam também, exato, né? Elogio. Porque você tem no beisebol, quem é Hall of Fame, o Hall of Famer, o cara ganha lá a sua placa de bronze, que fica lá fugiu a palavra agora da cidade de beisebol, eu vou lembrar depois, eu esqueci mesmo, gente. Que eles têm a plaquinha lá de bronze com a carinha do cara, história não sei o quê. Na NHL você também tem isso, o cara também tem a taça lá com o nomezinho. Agora, no futebol americano... Pode entrar até o vídeo quando você vai. O próximo vídeo mostra. No futebol americano é o famoso terno dourado, né? Que o cara ganha, né? Lembra muito os jogos de golfe. Aí o Kurt Warner levou. Os jogos da Augusta ali de golfe, né? Que o cara o terno verde, né? Aí, bom, um dos maiores. É que o terno verde quem usa, o cara ainda continua jogando, né? Exato, exato. É mais o cara, ele entra para um pode clube, ainda, né? ele já entra tem para um clube, é diferente, né? Aqui o cara, quando ele recebe lá o terno dourado, ele já, o cara se aposentou já e ele virou um Hall of Famer, né? Exatamente, a gente tem aí
Na verdade, a NFL faz a classe, né? A classe de caras que entraram pro Hall da Fama, né? Assim como tem a classe de jogadores que saem do college e entram no futebol profissional. Então, desse ano tivemos a classe do draft desse ano. A gente tem a classe do Hall da Fama desse ano, que tem jogadores incríveis, como por exemplo Terrell Davis, Kurt Warner. Terrell Davis jogou no Denver Broncos, foi campeão ali junto com John Elway. Kurt Warner, um jogador que tem uma história muito engraçada na NFL. Ele começou tarde, ele jogava Liga Canadense e depois foi jogar a NFL. Foi campeão pelo Rams, depois chegou numa final de novo com o Arizona Cardinals, perdeu a final para o Pittsburgh Steelers. Tem aquela jogada épica do retorno do James Harrison de 100 jardas, que foi uma interceptação do Kurt Warner, mas com certeza foi um jogador fantástico. A gente tem o LaDainian Tomlinson, o LT, né, que era talvez tenha sido um dos grandes nomes da década de 90, ali junto com o Troy Polamalu, garoto propaganda da Nike, enfim. E aí nesse evento eles fazem o discurso, né? De entrada. Ele recebe, além do terno, ele tem o busto dele, tem né? O busto, tem o busto. Esse busto fica onde? Olha só, Jerry Jones também, o dono do Dallas Cowboys, né? Como um cara que conseguiu construir uma... Bom, Dallas Cowboys é o time mais valioso de todos os esportes do mundo. Sim, do mundo. Dallas Cowboys é o maior time de futebol americano, né? Em termos de torcida. Dallas Cowboys é uma potência, né? E o cara conseguiu uma dinastia na década de 90. Sensacional. Então, você vê que só tem menininho importante. Só menino importante. Então, esses aí são os nossos senhores do futebol americano que já ganharam o direito de usar o terno dourado da NFL. Fizeram alguma coisa muito relevante, Fizeram algo muito relevante pro esporte. Lembrei, caramba, o beisebol, quando você ganha, você entra pro Hall da Fama, você tem a sua plaquinha em Cooperstown. Cidade de Cooperstown, onde fica lá o museu da MLB, com todos esses caras. Não, que Cupertino é? Isso é a Vale do Silício, eu acho. Né? Não, então tá. Cooperstown fica 3 horas de Nova York. É uma cidadezinha, mas tem todo a carinha da galera ali, tá lá numa parede gigantesca. Você tem o bronze ali com a carinha, com o cara fez. Muito legal isso, né? Isso no Hall da Fama, mas normalmente nos estádios você tem também o Hall da Fama de cada time, que eles também fazem seu espacinho ali. Mas é muito louco isso, né? Pra caramba, do Yankees é muito legal. Imagina se a gente tivesse uma liga de futebol bacana, né? E tivesse lá você entrasse no Hall da Fama da CBF. Mas isso é uma coisa que, desculpa, não é nem Brasil, no mundo inteiro não tem no futebol tradicional, que você não vê jogadores clássicos, tipo, que mandaram muito bem na história, ganhando um espaço só deles, né? Eu acho isso uma tremenda sacanagem, né? Eles não terem, tipo, um Platini, um Boris Becker ia ser engraçado, né? Seria sensacional. Mudei um pouco o esporte. Mas tudo bem. Você tem Pelé, Zico, todos esses caras que fizeram história no futebol mundial, eles não têm o espaço deles, né? Você não tem um lugar onde você tem um busto do cara. Talvez você tenha nos times, você tem alguma coisa assim nos times, como o São Paulo tem o museu dele, como o Leônidas ali. Tem alguma coisa ali. Legal, né? Você vai no Emirates Stadium, lá no estádio do Arsenal, tem lá o Thierry Henry... Exato, com aquele, nos times você até tem. Naquela pose daquele gol que ele fez contra o West Ham, que foi sensacional, que ele sai lá da zaga, dribla todo mundo. Tem algumas homenagens, mas ainda tá muito aquém do que é, por exemplo, isso, né? Acho que já tem tempo, já tem uma idade suficiente pro futebol já ter feito algo parecido e não fez. Então, assim, acho que se quiser agora, vai demorar muito. É uma coisa meio maçônica, assim, né? Uma coisa muito louca. Tipo, o cara, ele é Hall da Fama, né? O cara ganha um terno dourado, né? Tipo, o cara é quase um Illuminati, tipo, né? O que você fez? Eu fui campeão do Super Bowl, tenho 3 anéis, sou Hall da Fama. Já começa pelo anel, né? Os caras das ligas americanas, o cara já ganha um anel, já é uma joia que o cara foi presenteado pelo que ele fez de um título. Uma coisa legal... Depois da história do cara, o cara ganha ainda, tipo, um espaço no museu. E o cara tá vivo ainda. Exato. Entendeu? Pensa em Bala dos Anéis, duas historinhas engraçadas, né? Uma o dono do Patriots, quando foi visitar o Vladimir Putin, né? Quando ele foi lá na Rússia, me parece, daí os amigos que conhecem a cultura russa, Paulo Mancha e todos os amigos aí que conhecem podem me ajudar, mas me parece que quando você fala que você gosta de alguma coisa, o cara te dá aquela coisa. Então se você falar, gostei dessa camisa, e pega, o cara vai te dar, não sei. O que aconteceu foi, o Robert Kraft chegou lá e tirou o anel de Super Bowl e deu... Se lá você fala, eu gostei dessa camisa, deixa eu ver, se você deixar...
já era. Não, você dá, o cara entende que você tá dando. Então, me Exato. parece que o Robert Kraft deu o anel pro Putin ver, o anel do Super Bowl. E aí era do Putin. O Putin nunca mais devolveu esse anel. Parece que a reunião acabou, o Putin colocou no bolso. E não quem tem é? anel. E que o cara ia falar, né? Tipo. E ele não entendeu, ele falou, nada, isso é uma brincadeira, vai me devolver. Senhor presidente, ex-KGB, que você pode me matar com um dedo, né? Tipo, será que você pode ver meu anel? Acho que ele não ia ter coragem, né? Ele não teve de pedir Exato. isso. Então... E uma história legal também envolvendo o Patriots é que a mãe do Tom Brady passou por lutou contra o câncer e o Patriots deu pra ela agora um anel de Super Bowl contra a luta do câncer dela, bacana. Então, também muito bacana. Pô, isso, que legal. muito Não, é muito legal essas histórias e a forma que as ligas americanas tratam seus jogadores atuais e principalmente os que fizeram história é muito bacana. Com certeza. Infelizmente falta isso em outros esportes pelo mundo aí, mas fica aí um aprendizado que talvez um dia outros esportes mais populares do mundo aprendam. Quem sabe a gente né? não aprende com os americanos, né? Infelizmente não é isso. Bem, isso eu acho que já falamos bastante em softball americano, acho que falamos deu de rugby, deu. Começou a temporada, acho que E a gente vai falar cada vez mais. Muita coisa quente vai vindo, até porque Pra a temporada caramba. vai começar. Só pra gente não esquecer os outros esportes, o basquete, a NBA também agora já tá o pessoal começa a treinar, mas ainda nem começou a pré-temporada. O grande exercício dos uniformes, né, parece. Foi mais a coisa dos uniformes ainda. O que teve na última semana foi os 25 anos da medalha de ouro do Dream Team americano, né? No próximo programa a gente até tenta mostrar uns trechinhos dos melhores lances. Tem um pessoal comentando em cima. Time, hein? Não, foi um time maravilhoso. Quem tem idade e viveu esse Dream Team sabe do que eu tô falando. E quem não entendeu, entra no Procure no Dream YouTube Team, lá. Dream Team 92. Procura Dream Team Estados Unidos Bizarro, 92. É bizarro na hora que o cara tem um vídeo lá no primeiro jogo que eles jogam na Olimpíada e o cara chama os jogadores e você acha que tipo, é um All-Star Game, né? Porque vem Michael Jordan, Não dá, Magic Johnson, John Stockton. É de chorar. Pra quem gosta de basquete e não viveu, assista de novo, que sempre vale a pena. E no beisebol, a gente tá indo começando a chegar próximo da pós-temporada, dos playoffs. A gente continua com os Los Angeles Dodgers liderando, Houston Astros também mandando bem, outros times ali, o Cleveland Brave, Cleveland Indians. Eu vou falar Cleveland Braves, não, é Atlanta Braves, Cleveland Indians, também está na ponta da divisão, que a gente tem o nosso brasileiro Ian Gomes, ele fez um baita de um home run com o walk-off, ou seja, o cara bateu ali para fechar o jogo, acabar o jogo de vez, mandou muito bem, Ian, a gente já mostrou, já teve até uma entrevista com ele aqui no Moneyball, e NHL também ainda o pessoal começando a pré-temporada também, a gente vai falar mais nos programas, e a gente fica com mais um Moneyball. NHL aqui com o seu time aqui, né? Não é meu time, né? Eu tenho essa camiseta porque é o John Tavares, que é o meu sobrenome também. Eu ainda torço pro Detroit Red Wings, tá? Mas eu tenho uma simpatia com o New York Island, até porque eu gosto muito da região do Brooklyn ali em Nova York, é um lugar bem bacana. Se tivesse um lugar pra morar, talvez, escolhe um lugar do mundo, provavelmente eu iria morar lá. Eu cresci vendo os filmes que o Kurt Russell era jogador do Rangers. Nossa. Na sessão da tarde, então acho que eu acabei gostando muito do Rangers. Texas Rangers, que tem o Madison Square Garden, a gente já falou como casa, né? Que também é a casa de todo mundo. O New York Rangers. New York Rangers? O que eu falei? Texas Rangers. Texas Rangers é do que Texas Rangers? Texas Rangers é beisebol. Não, é beisebol, né? Beisebol. Você vê que os nomes são muito Texas. Não, pior. Texas Rangers, Houston Texans, New York Rangers, tipo, bagunça. É bagunça. Peço perdão, pelo menos é tanto time que tem na cabeça, tanta liga, tem muitos Rangers. Rangers é o que mais tem, Tem os Power Rangers também, tem né? os Power Rangers também, mas eles não são um time de esporte, né? É outro tipo de time. Ah, que time mas, seria, viu? Que time seria? É isso, gente. Ficamos com mais um Moneyball. Próxima quinta-feira, de novo, ao vivo, às 4 da tarde. Muito obrigado, Bonini. Valeu. Manda um abraço pro Luiz Guilherme, meu primo, que adora esportes americanos, galera. Tá assistindo aqui. É isso. Muito obrigado. Continue ligado. Facebook Esportes da Jovem Pan, YouTube Jovem Pan Esportes. Valeu.